Recarregar o seu prezão sem sair de casa é muito fácil. Para colocar créditos, tecle *555 Jogo da Velha no seu celular. Ou acesse o site clarorecarga.com.br. Também dá para fazer baixando o app Claro Recarga. Ou ainda recarregue através do seu banco. Para mais informações sobre onde recarregar, entre no site. Não fique sem créditos. Recarregue para ficar sempre conectado. Claro! O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping, tudo de bom, tudo de novo. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Taquazia é Gastrogel. Taquazia é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Olá, bom dia, amigo do esporte, a você fã do futebol, está no ar o W Sports News TV, o mais completo programa esportivo da sua televisão, na rede social, com grande alcance. Desde já, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vem aí a Rádio W Sports, quando a bola voltar a rolar, vem aí a Rádio W Sports, hein? As notícias de Botafogo e Comercial também no site W Sports, e diariamente, aqui às 10h30 da manhã, você tem o W Sports News TV. Hoje o programa tá maravilhoso, hein? O programa tá muito legal, com entrevista com um dos presidentes que esteve ontem na reunião da Federação Paulista de Futebol. Vamos falar do comercial também. E olha, o W Sports, até por conta das suas fontes, vem tendo informações exclusivas sobre o que está acontecendo durante a pandemia. E hoje nós vamos dar mais duas notícias, mais 2 furos de reportagem com relação à pandemia aí. Então vem com a gente, né? Galera tá chegando aqui. João Vitor, um grande abraço para você. O programa tem bastante coisa hoje, né, João? Um grande abraço, Rocha. Um grande abraço para você que nos acompanha. Exatamente, bastante coisa para a gente poder falar e conversar. Ontem aconteceu a reunião, né? A gente tem a palavra aqui do presidente da Ferroviária para falar como foi essa reunião da Federação Paulista, uma reunião via, enfim, internet, né? O pessoal numa videoconferência, e a gente conversou e falei bastante aqui que o campeonato ia ser terminado em campo. Por informações que a gente recebia de todo canto, de toda parte de bastidores, que o Campeonato Paulista não ia se encerrar assim, sem mais nem menos, e acabar o campeonato e manter da maneira que estava. A federação sempre deixou, sim, pelos bastidores, sempre deixou claro que o campeonato iria acabar, e ontem veio a confirmação disso com a conferência aí, a videoconferência, os clubes todos aceitaram, e o campeonato vai voltar com algumas ressalvas de contratações, de renovação de contrato, de treinamento. A gente vai falar bastante ainda sobre isso, para dar um panorama geral de como foi essa reunião, quais foram as metas estabelecidas, né? E isso deve ser, sim, destrinchado para a Série 2 e Série 3, não vai mudar, vai ser da mesma maneira, e aí vai depender de acordo com os clubes, como foi feito na Série 1, do dia do treinamento, que os clubes vão começar no mesmo dia, para não ter disparidade física, para que não tenha, que clubes sejam melhor preparados fisicamente do que outros. E, na minha opinião, os treinamentos só voltam no final de maio, para o campeonato só começar em junho. Até maio não vai ter nada, final de maio os clubes devem voltar a treinar, e só em junho teremos a volta do futebol no Brasil, viu, Rocha? Bom, tá aí, portanto, e destaque do comercial, você tem algum, por favor? O comercial continua treinando, eu acabei de falar com o Brian, a gente vai fazer uma entrevista com ele hoje para entender mais a relação da diretoria com os jogadores, como é que está esse papo, sobre essa redução, né, que o Zé Lourenço acabou conversando com a gente aqui na terça-feira, falando que o comercial diminui em 50% o salário dos seus jogadores,
né? O comercial teria feito um acordo com os atletas para que nesse mês de abril seria pago 50% do salário dos atletas. E aí a gente vai conversar com os atletas também. A gente vai ver se a gente conversa hoje ainda com o Brian para poder entender como é que foi feita essa negociação, como é que está a relação dele com o contrato, com o comercial, até porque o comercial tem 12 jogadores encerrando os seus contratos em maio, né? E como eu falei, na minha opinião, o futebol só vai voltar em junho, também é uma ordem, uma indicação do Ministério Público, da Saúde, né, aqui de São Paulo, do Brasil, né, do Ministério da Saúde daqui de São Paulo, então do Brasil, a ordem deve ser que o futebol só volte em junho. Então, os jogadores do comercial, 12 pelo menos, já vão ter seus contratos encerrados. A gente vai entender com eles se é possível uma renovação, se é possível uma conversa aí para que esses contratos sejam renovados até o final da Série A3, Rocha. Bom, legal. Olha só, então já a palavra do presidente da Ferroviária, que esteve na reunião ontem, aliás, uma parceria com a equipe Campeões da Bola do meu querido amigo José Roberto, lá de Araraquara, não é? O Gerson não pôde conceder entrevista agora pela manhã, e ele está em um compromisso, está em uma viagem, mas o departamento de jornalismo da W Sports já tinha a entrevista do presidente da Ferroviária, uma entrevista bastante interessante que vai contar tudo como exatamente aconteceu lá na Federação Paulista ontem. E muito do que foi falado lá ontem foi antecipado aqui no programa W Sports. E hoje, atenção, mais notícias, mais furos de reportagens sobre a volta do futebol de São Paulo. O que vai acontecer daqui para frente? Você vem acompanhando a W Sports. Na quinta-feira santa, já estava no site W Sports que haveria essa reunião de ontem. Depois os outros veículos vieram a falar desta reunião. Mas foi o primeiro veículo de imprensa a falar sobre essa reunião que aconteceu ontem na federação. Na quinta-feira santa também, nessa mesma matéria, a gente colocou que o campeonato seria concluído. O campeonato vai ser concluído. Então tudo aquilo que a gente vem dizendo está acontecendo, graças às nossas fontes. E hoje nós temos mais duas informações importantes sobre o que vai acontecer no futebol de São Paulo. Inclusive, tá todo mundo esperando maio, esquece maio, não vai ter. Por que os médicos dos clubes terão uma responsabilidade maior do que a dos presidentes? Você vai saber aqui daqui a pouquinho. A matéria está lá no site da W Sports, subiu ontem no começo da noite, né? Então, olha só, a gente está com muita gente aqui e nós já vamos trazer, então, atenção, a entrevista com o presidente da Ferroviária. Essa é uma parceria da W Sports com a equipe Campeões da Bola. A gente tentou aí um contato com o Gerson Engrácia Garcia, que ontem representou o Botafogo lá na reunião. O Gerson não pôde falar agora de manhã, mas a gente já tinha essa entrevista com o presidente da Ferroviária. Vamos lá com ela agora para você saber tudo o que aconteceu na reunião de ontem. E o nosso agradecimento à equipe Campeões da Bola, do meu querido amigo Zé Roberto, do Vaguinho e também do Marquinho Tchocchini. Vamos lá, matéria que a gente vai botar no ar com exclusividade na televisão e no esporte de Ribeirão Preto. Assuntos da medicina. A reunião transcorreu de uma forma muito boa, né? Os clubes realmente todos estão alinhados junto com a federação do momento difícil que estamos passando, né? É uma situação inédita, né, para todos nós, e a federação, o futebol paulista, né, sempre à frente aí do futebol brasileiro, tentando de uma forma prudente, de uma forma segura, né, e muito profissional tratar esse assunto, né? Por isso que todos os envolvidos lá nessa conversa da tarde
e que transcorreu assim num ambiente bem tranquilo, né? Em nenhum momento puxou-se favorecimento, né? Ou a sardinha para o seu lado, né? Porque todos têm interesses distintos, mas sim de uma forma da temporada que estamos vivendo, né? Do momento que estamos vivendo, todos entenderam com muita grandeza a situação delicada, a crise que estamos atravessando, e para resolver da melhor forma possível o Campeonato Paulista de 2020. Né? Então, várias opiniões foram dadas, todos os clubes tiveram a palavra, né? A maioria dos executivos da federação também, Dr. Moisés Cohen, idem, e chegamos realmente num denominador que o campeonato ele volta, né? É consenso isso, né? Porque nós temos muitas situações envolvidas, né? Com patrocinadores, com o Grupo Globo, né? Com a empresa da estática. Então, com muita responsabilidade, tratamos esse assunto e a questão médica sempre em primeiro lugar. Né? Devemos ter aí a sequência das nossas conversas. Hoje, realmente, alinhou-se o discurso, né? Alinhou-se as ideias, alinhou-se o rumo que o futebol, que o Campeonato Paulista deve tomar, e isso está alinhado. Mas, com relação ao retorno, a gente vamos ficar sempre nos próximos dias na expectativa do setor médico, do setor da medicina, da federação, para definirmos aí como será, né? E quando será essa retomada, Marquinhos. Olha só, tá aí, portanto, esse é o primeiro trecho da entrevista com o presidente da Ferroviária, que esteve presente. Olha, ele vai contar muita coisa para você no programa aqui. Vai contar muita coisa mesmo. Em nome de Agrimac, Tecnologia, Novatec Pirelli, Agrimac transforma carcaças de pneus novos, carcaças de pneus em pneus novos, se preocupando com o meio ambiente. Agrimac é tecnologia Vipal, Novatec Pirelli, Novatec Goodyear. Agrimac, olha que a safra vai indo espetacularmente bem, graças a Deus aí, né? Em nome de Gastrogel, tá com a azia, má digestão, Gastrogel. Gastrogel acaba com a azia, acaba com a má digestão. Gastrogel, ação imediata e duradoura. Gastrogel em todas as drogarias de Ribeirão Preto. Também sempre em nome de Tonin Super Atacado. Preços de atacado no varejo. Posto Colonial, o álcool está R$ 2,37 lá no Posto Colonial, que maravilha, hein? Que preço lindo esse preço do álcool aí. Não é bom para os donos de postos, mas para a população acaba sendo. E para a Ribisilk, a verdadeira camiseta e para a Coxilha dos Pampas. Bom, olha só, temos mais um trecho da entrevista. A reunião ontem foi por conferência, está lá no site W Esportes, a diretoria inteira da Federação Paulista de Futebol esteve presente. A gente vai explicar quem é o Dr. Moisés Cohen. Ele é o médico-chefe da Federação Paulista de Futebol, que cuidará do protocolo de prevenção no coronavírus à volta do futebol. Mais uma vez a W Esportes tem informações importantes de primeira mão, como vem acontecendo nas últimas semanas, sobre quando será a volta do futebol, como é que vai ser isso. Os médicos terão uma importância, atenção, os médicos terão uma importância, eles terão uma responsabilidade maior do que a dos presidentes quando voltarem. Aguarde aí que a gente tem muito mais coisa. Bom, João, já tem mais um trecho da entrevista aí, hein? Já tem mais um trecho da entrevista do presidente da Ferroviária. A gente está junto aí. Ô, João, tá aí, a reunião realmente aconteceu, não é? E aí, você vai ficar surpreso com o trecho da entrevista que teve clube grande que pipocou, hein?
teve time grande que pipocou, fez xixi na calça ontem. Nós vamos contar aqui. A reunião aconteceu, todos os presidentes estiveram presentes e houve um consenso. A primeira coisa que o presidente da Ferroviária nos fala é que houve um consenso sobre tudo que foi dito pela federação, João. Esse consenso é importante, né? Para todo mundo entender o momento que a gente está passando no futebol, o momento que a gente está vivendo na economia, enfim, a população em geral, está todo mundo tendo que ceder de alguma maneira e não diferente dos clubes. Os clubes também tiveram que ceder, por exemplo, em entrevista o Claudinei Oliveira disse que não acharia justo que houvesse novas contratações, que os times teriam que ser os mesmos, que os jogadores teriam que ser os mesmos para o campeonato ser justo e parelho para todas as equipes. Isso já não vai mais acontecer. É uma maneira de ceder, de entender o momento, de entender o que está acontecendo, para que todo mundo possa ganhar no final. E isso também coloca uma pressão na Globo, né? Porque a Globo, sabendo agora que o campeonato vai voltar, que vai ter os jogos, já foi dito, os clubes já entraram em acordo, por que a Globo já não deposita os 6 milhões aí, e dá mais ou menos 1,5 milhão para cada clube, poder, enfim, já fazer o seu planejamento para quando o campeonato voltar. Isso já dá uma pressão também na Rede Globo, a detentora dos direitos de transmissão, que paga para os clubes, paga para a federação para poder transmitir os jogos. Agora ela já sabe, o campeonato vai voltar. Não tem por que ficar segurando dinheiro mais não. A Globo, que mete tanto pau, né, no empresário, que às vezes tem que mandar o seu funcionário embora, ela mesmo segura o dinheiro. Agora ela tem que devolver também, já pagar para os clubes, porque sabe que o campeonato vai acabar. Muito provavelmente só em junho. Final de maio volta os treinamentos, todos os clubes vão treinar no mesmo... Combinaram também num acordo aí, né? A gente tem essa informação, todos os clubes combinaram que vão voltar a treinar no mesmo dia. E assim, achei uma reunião, pelo que a gente tem escutado, pelo que a gente tem ouvido, bem legal, onde os clubes cederam também, os clubes puderam haver uma troca aí para que todo mundo, ninguém saísse perdendo, né, Rocha? Mauro Melo, grande abraço para você. Bom, deixa eu dar um alô para a galera, participe, tem mais trechos. Olha, é uma entrevista muito completa, hein? Tem mais trechos legais aí. O Celso Camargo, bom dia, bom trabalho, pessoal. Sempre marcando presença. Valeu, Celcinho, grande abraço para você. O Jean Lima, oi, Jean. Bom dia, Rochinha e Morales. Valeu, Jean, obrigado. Elias Isaac Neto, bom dia, Rocha. Tem programa, acompanhando aqui de Franca. Valeu, meu. Tá lá em Franca, o nosso Elias Isaac Neto. O Robson Paulinho está assistindo. Está o Doni Max, está acompanhando com a gente. O Edson Pereira de Souza está acompanhando a gente. O Matheus Gasparini Paulinho está com a gente. O Edson Pereira de Souza, ô Rochinha, será que o Paulistão vai começar? Já vamos falar para você já. Aliás, está na entrevista aqui do presidente da Ferroviária. O Alexandre Seixas Tucci, grande Tucci, grande Alexandre. O Alexandre sem chances de voltar o Paulistão, na minha opinião, ele está dizendo. Está com a gente o Claudião Naves, o Sidney Novaes, Marcelo Anacone, que diz assim, bom dia, Rocha do Bafo. Está com a gente também, está perguntando se o Morales assistiu o Fina Estampa, ele não perde um capítulo. Bom, vamos dar prosseguimento à entrevista com o presidente da Ferroviária de Araraquara, aqui no W Sports News, numa parceria com a equipe Campeões da Bola de Araraquara. Roda o VT. Presidente, um grande abraço ao Vaguinho. Oi, Vaguinho. Boa noite, presidente. Boa noite. Agora a gente já tem uma definição, o campeonato volta, porque a gente ficava falando, será que o campeonato volta, não volta? Muita gente achava que voltava, outros não. Agora o campeonato tem a sua volta confirmada. O prazo, claro, que não dá para saber. Mas quando voltar, portões fechados, presidente? Sim, num primeiro momento. E para ter esse retorno com segurança, portões fechados, né? Essas consequências comerciais, técnicas, são muito negativas, né? A gente precisa do público no estádio, né? Mas essa situação de emergência, vamos evidentemente analisar nos próximos dias aí, porque tem a questão dos atletas também, né? Toda a segurança. E o Dr. Moisés Cohen está fazendo um protocolo que será obedecido. Mas a questão de portões fechados, ela é já uma definição, é uma decisão, porque se a gente for esperar
a reunião de pessoas, né, a aglomeração de pessoas, aí vai se estender mais para frente ainda. Então, os estaduais, principalmente o nosso aqui, porque ele tem deslocamento mais simples, né, que um campeonato a nível nacional, não depende de aeroporto, não depende de avião, a possibilidade da retomada é muito maior do que a nível nacional. Então, é nesse caminho que a gente vai seguir, mas tendo em vista, sem dúvida, portões fechados, né, com restrição de entrada dos envolvidos. Presidente, a gente estava lendo aqui a nota, né, enviada pelo Bernardo Wittri, que é o responsável da parte de comunicação lá da federação, e diz que o campeonato volta e segue o regulamento específico da própria competição. Claro que a gente não entende essa parte burocrática, mas o que ficou definido quanto a essa parte do regulamento? Porque algumas equipes podem perder jogadores, a Ferroviária é uma delas, a gente não sabe aí quantos jogadores, mas corre o risco de perder atletas dos 26 inscritos. Vai poder inscrever atletas nessa sequência de jogos que restam para as equipes? Como que ficou definida essa situação, se já ficou também, Salmazo? Esse é outro consenso, né? A federação ainda não pôs isso no papel, mas é consenso, foi tratado isso hoje, as inscrições serem prorrogadas no prazo do atraso, né? Do tempo que ficou parado. Então, essa possibilidade sim, porque tem muitos atletas já estão deixando os clubes, né, e precisaria repor, ou mesmo aqueles que ficam e têm contratos se encerrando, uma nova negociação com o clube. Então, essa possibilidade, sim, será aberta para que os clubes consigam inscrever o número de atletas suficientes e dentro da sua expectativa de competição, né? Bom, essa é uma outra novidade, né? A gente vai botando os trechos da entrevista. Estou aqui com o meu álcool gel na mão, claro, nem pode ser diferente. Você deve usar, deve lavar as mãos aí também, né? A gente que não tinha o hábito de lavar as mãos, né? Pelo amor de Deus, a gente chegava em casa do jeito que chegava e lave as mãos com frequência. Use o álcool, eu nem vou fazer aqui, que esse álcool aqui é tão forte que eu vou falar um negócio para você. Você passa ele na mão, ele arranca a mão, acaba com o problema do vírus, mas é bom. Ele é forte, é o que precisa, né? Lave as mãos e fique em casa aí, tá bom? Então é bem legal. Bom, a gente está aí com a imagem do presidente, que é o seguinte, a Federação Paulista, essa é uma notícia que talvez não seja muito boa para, por exemplo, os times que estão ali na boca do rebaixamento, né? Não é o caso do Botafogo. O Botafogo vai enfrentar o Guarani, que está no Campeonato Brasileiro da Série B, portanto é basicamente o mesmo elenco. O Guarani não vai contratar ninguém para a final do Campeonato Paulista, vai contratar para a Série B, mas ele já tem 80% do elenco para a Série B. E o Botafogo vai enfrentar o Bragantino, que está na Série A também, que tem o seu elenco aí 85%. Então não acredito que o Bragantino vá contratar alguém para as finais do Campeonato Paulista, como também não acredito que o Guarani vai fazer isso. O Guarani menos, porque não tem dinheiro. O Bragantino é o tio Patinhas aí da competição, talvez o Bragantino tenha um pouco de dinheiro para contratar. Mas atenção, na reunião de ontem ficou decidido que os times, que a inscrição de jogadores contratados, está prorrogada. Está prorrogado. Então vamos lá. Se o Santo André, que está perdendo jogador aí, quiser contratar jogadores para se manter na frente do Campeonato Paulista e ser campeão, o Santo André vai poder. As inscrições do Campeonato Paulista da Série A1 estão prorrogadas. Da Série A3 também, da Série A2 também. A Federação também liberou extensão de vínculo por pouco tempo, né? Então está liberado. O campeonato vai ter mais um mês. Então o jogador fica mais um mês. O contrato, o vínculo poderá ser estendido por mais um mês nas mesmas condições que vinha o contrato dos últimos meses. Então os clubes poderão contratar para a reta final. E eu quero saber de você, aqui na nossa live, se você acha justo que possam ser feitas novas contratações. Porque de repente o Botafogo pode trazer um cara para 2 jogos para resolver aí também. Pode ou não pode?
de repente trazer alguém aí, né? Então, a inscrição está prorrogada. Os clubes vão poder contratar jogadores para as 2 últimas partidas aí dessa final, dessa primeira fase, e depois para a próxima fase poderá, né? Até o vínculo já tinha, a liberação para fazer isso já estava expirada, vai poder. E também está liberada a extensão de vínculo por curto prazo. É justo ou não é justo? Olha, participa comigo aqui, gente. O grande barato do Facebook é você... Eu já falei isso aqui ontem, né? Nós somos do tempo do rádio no telefone. Aí a gente falava, ó, participe conosco. Aí pegava um ouvinte, ligava, ficava sem conseguir falar, porque um estava já na linha. Facebook não. Facebook você... manda a tua mensagem, então participe. Eu estou convidando você a participar com a gente, a dar a sua opinião, é muito legal. O que você acha que vai acontecer, né? Se você, por exemplo, a pergunta aqui, você acha justo os times contratarem agora para essa reta final, a federação liberar a inscrição de prazo para contratar novos jogadores? E eu tenho mais notícias de primeira mão sobre o Campeonato Paulista. Né? Eu venho falando que o W Sports tem uma fonte muito importante que está nos passando as informações sobre o que vai acontecer. Nós, por exemplo, nos informamos em primeira mão sobre a reunião de ontem, que o Campeonato Paulista seria concluído. Eu tenho mais 2 informações aqui que não está na fala do presidente, mas que a gente vai passar para você aqui. É justo ou não, João? Na minha opinião é justo sim, Rocha. Até porque, como eles falaram, né, o Campeonato Paulista vai servir como uma base para os nacionais. Porque o Campeonato Paulista ele tem uma locomoção menor entre as cidades, obviamente, os clubes normalmente não viajam de avião, né, não precisa, é um centro muito próximo de São Paulo, Campinas, enfim, Ribeirão Preto também é próximo, a cidade de Lins é um pouco mais longe, enfim, Lins também está na Série A3, mas estou pensando em cidades mais longe aí do estado de São Paulo que disputam os campeonatos paulistas. Então, assim, é um campeonato que vai servir de inspiração para os nacionais, porque os nacionais eles já precisam de avião, já é uma locomoção maior, tem contato em aeroporto, onde tem uma transmissão muito grande. Então, é justo que os jogadores se mantenham aqui no futebol de São Paulo, né? Fiquem por aqui, renovem seus contratos por um espaço curto de tempo, porque aí sim, quando o campeonato nacional começar, depois desse teste, depois de finalizar os estaduais, eles já vão estar livres para fazer outros contratos. Porque não vai fazer sentido também um jogador sair do clube, né, para disputar, talvez, enfim, não sabe se o Campeonato Pernambucano, por exemplo, pode voltar. Ele vai para o time lá de Pernambuco, algum time de outro estado, e às vezes o campeonato não termina e o jogador fica lá parado, sem poder treinar, porque lá nesse estado tá fechado, enfim, não está tendo o campeonato. Então aqui em São Paulo ele consegue fazer um contrato menor, consegue talvez contratar alguém também para disputar esse final de campeonato, e aí fica resguardado e o jogador fica treinando e fica jogando também. Então assim, eu acho que é justo, também pelos atletas, isso também é justo, então eu acredito que vai ser melhor também com essa contratação, o campeonato vai poder rodar melhor do que se não tivesse novas contratações, porque clubes como o Santander, por exemplo, iriam ficar muito ruins com os contratos de jogadores terminados. Agora sim o Santander consegue renovar com seus jogadores para que eles fiquem até o final do campeonato. Tá legal. E você acha justo os times contratarem para a reta final do Campeonato Paulista? O Argeu Leme está dizendo assim, eu acho justo sim. O Jean Lima, acho justo as novas contratações e a volta do Paulistão e demais campeonatos. Porém, é necessário que haja responsabilidade com a saúde dos atletas, imprensa e todos envolvidos no esporte. É sobre isso que eu vou falar, é a notícia que eu tenho para dizer aqui de primeira mão no W Sports News. Programa também exibido à noite no canal 9 da NET. Nós vamos dar sequência, o Matheus Gasparini e Paulinho. Botafogo sinaliza alguma contratação? Vamos saber. Nós vamos saber se o Botafogo, que eu acho que seria, de repente, algo bastante interessante. Porque assim, o Campeonato Paulista vai falar, começa amanhã. Não. O Campeonato Paulista foi combinado ontem que terá um aviso prévio de 15 dias. Quer dizer, dá para você contratar um jogador, dá para o cara se enturmar, se preparar. Então assim, não é? A Federação Paulista definiu, domingo começa o Campeonato Paulista. Não. Tem 15 dias. A Federação prometeu isso. E baseado nessa informação, é que a gente vai dizer quando é que o futebol vai voltar, tá bom?
W Sports tem informações de primeiríssima mão da Federação Paulista. O Cláudio Naves, bom dia Rochinha, bom dia equipe W Sports. Acho justo estender os contratos, mas não é justo a contratação de novos jogadores, até porque irão depender de entrosamento. Abraço. Tá aí o Claudião Naves, que é maravilhoso, que é um cara que é fantástico, eu adoro, e é pai do Joãozinho nosso aqui, um chefe de família exemplar, um homem trabalhador, é uma referência pra gente, né, Claudião? O José Guê está com a gente também, o Marcelo Anacone acha justo contratar, não é? Quem mais aqui está com a gente? A3, como é que ficou, Rochinha? Vai prosseguir. Edson Pereira de Souza. Oi, Rochinha, por onde anda o Cláudio Puia, o torcedor fanático do Bafo? Eu tenho uma triste notícia para te dar, né? Eu não sei se você sabe, Edson, mas o Puia, infelizmente, faleceu no ano passado, nos deixou. Uma notícia muito triste, né? O Cláudio Puia faleceu precocemente no ano passado e não está mais entre nós, era um torcedor apaixonado do comercial. Tem mais entrevista com o presidente da Ferroviária, o Ademir Dalben. Oi, Ademir, bom dia, Rochinha, bom dia, equipe W Esportes. Grande Ademir, o João Carlos Scocchi, grande João, Bruno Rocha, oi, filhão. Doutor Nicola Letierri, grande advogado, doutor Nicola, grande advogado. Bom, o Serginho Trevisan, bom dia a vocês. Alguns jogadores do Botafogo vencem contratos? Vencem, mas vão ficar. O Didi está vencendo, vai ficar. O outro... Didi, informações do Morales, tá? O Didi só falta ele dizer o sim. O contrato é para que ele fique até o final de 2021, mas falta o ok do jogador ainda. O Guilherme Romão já renovou. Informações do Morales, o Guilherme Romão já renovou. Se não me engano, eram esses dois jogadores que tinham os contratos para terminar agora. E o Marcos Vinícius, que vai até o meio do ano. Exato, mas acho que não vai ter problema não, é renovar. Bom, nós estamos exibindo aqui a entrevista com o presidente da Ferroviária, já falou sobre a conclusão do Campeonato Paulista, sem torcida. Tem mais um trecho dele, do presidente. Repito, a gente tentou falar hoje com o Gerson Graça, ele está numa viagem, não pôde nos atender, mas a gente já tinha entrevista com o presidente da Ferroviária, com a equipe Donos da Bola. E a Ferroviária vai contratar um cara bom, hein? Você vai ver aqui, vai contratar um cara bom, vou falar aqui, para terminar o Campeonato Paulista. Então vamos dar continuidade à entrevista com o presidente da Ferroviária, que esteve na Federação Paulista e está contando tudo. Vamos continuar acompanhando. Presidente, a gente vê e lê matérias aqui nos sites esportivos falando da situação do Santo André, do Água Santa e também agora da Inter de Limeira, né? Que pode perder vários jogadores aí. A Ferroviária tem esse problema ou esse problema é no número menor de jogadores, presidente? Menor, né? Nós temos encerramento de contratos que vieram para o Paulistão, número menor que 7 ou 8 jogadores. Mas acho que são 7 jogadores aí, aqui pela minha memória. Então, tem clubes aí que tem um elenco todo, né? 17, 18, 19 jogadores, ou mesmo 15, 14 jogadores. Nós temos fizemos contratos quando da contratação desses jogadores mais a longo prazo, para o fim do ano e tal. Então a Ferroviária tem mais tá um pouco mais, não diria tranquila, né, que não é o momento, não é, mas ela está melhor calçada de que alguns clubes, sim, vai. O presidente, quanto ao contrato dos jogadores, principalmente os da Ferroviária, como que a diretoria vem tratando essa situação e se já tem alguma coisa já definida quanto à volta a treinamentos ou não dá nem para prever isso também, Salmazo? Não dá para prever e é consenso que quando sair o calendário, os clubes obedeçam o mesmo espaço de tempo, né? Reinício da temporada, todos começam a treinar no mesmo tempo, né? Para que um não tenha vantagem sobre o outro. Então, todos aqui não teve, hoje foi uma reunião do mais alto nível, todos concordam que
tendo a possibilidade de retomada, nós vamos definir o tempo de treinamento e iniciar todos no mesmo dia. Presidente, a princípio as férias foram colocadas do dia 1º ao dia 20 de abril, com volta no dia 21. Ontem foram esticadas essas férias. A Ferroviária também prolonga essas férias de mais 10 dias aos jogadores? Nós vamos prolongar sim até o fim de abril, né? A gente até começou um pouco antes, já fizemos uma prorrogação, né? Porque tão logo teve aquela reunião na segunda-feira em que decidiu-se pela paralisação. Imediatamente eu comuniquei o nosso diretor executivo, né? Que acionou o RH e colocamos as férias naquela semana mesmo, para 15 dias, então já passou os 15 dias, já renovamos as férias e agora a gente renova novamente as nossas férias. A segunda rodada se encerraria em 23, né? A ideia já é prorrogação até o dia 30. Ô presidente, e falando dessas férias aí, que nós temos agora de um mês para os jogadores, por exemplo, as férias de fim de ano, elas não vão acontecer? Vai depender do calendário, né? Como é que será o calendário do Campeonato Brasileiro, né, a nível nacional. Também está paralisado a Copa do Brasil. Então, assim, já estamos nos preparando para que o campeonato, as séries do brasileiro se estenda, invada aí a época de férias de final de ano. Tá aí, outra notícia importante para o torcedor que está acompanhando a gente, né? O Campeonato Paulista, ninguém vai começar primeiro. Então a federação vai decidir. Olha, daqui a pouco eu tenho mais notícias, hein? Mais furos de reportagem. O W Sports vem dando uma sequência de furos de reportagens sobre a volta do Campeonato Paulista. Eu tenho mais 2 hoje, que não estão na matéria do presidente da Ferroviária. E mais uma vez, obrigado lá ao meu querido irmão Zé Roberto, que eu tive o prazer de homenagear no ano passado na CEISP. Bom, olha que notícia importante. Quando a federação determinar o início do campeonato, vão todos voltar a treinar. Atenção, essa notícia é importante, porque já tinha clube querendo voltar, por exemplo, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Fluminense, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, ou é Flamengo, Vasco e Botafogo? Flamengo, Vasco e Botafogo já querem voltar agora, dia 20, tá? Eles não estão pensando aí na prorrogação das férias. Flamengo, Vasco e Botafogo querem voltar antes para se preparar para a reta final do Campeonato Carioca. O Campeonato Paulista não terá isso. Campeonato Paulista, a federação vai dizer, vamos voltar dia 10 de junho. Aí 15 dias antes, todos os clubes vão começar a treinar no mesmo dia. Quem não vai? O Botafogo quer começar a treinar antes. Não vai. O Santo André quer começar a treinar antes. Não vai. O Ituano quer começar. Não. Ninguém vai levar vantagem sobre ninguém. Todos os clubes vão começar na mesma data. Vai definir, dia 15 de maio, os clubes vão voltar a treinar com protocolo de segurança. Aí volta todo mundo para o Campeonato Paulista. Eu acho isso muito interessante, muito legal. Comente aqui na nossa live. É muito rico você participar com a gente. Comente na nossa live. Eu acho muito justo isso e cordial dos clubes, né? Cordial. Também acho, Rocha. Na minha opinião, é aquela forma. Todo mundo tem que ceder. Onde eles cederam? Vamos deixar os times contratarem jogadores para que possam melhorar os seus times, enfim, possam ter algo de diferente nessa reta final do Campeonato Paulista. Beleza, isso aí pode ser algo que vá aumentar o nível de uma equipe, diminuir de outra, às vezes, enfim, jogadores vão, uma equipe que não está tão bem mantém, outra equipe que tem um poder financeiro um pouco maior, pode contratar, vai lá e contrata, e aí vai ter uma parte favorável nessa relação aí entre contratações. Mas onde a gente vai tentar nivelar isso? Vamos tentar nivelar no treinamento.
né, os clubes grandes vivem falando, os times do interior começam a treinar antes, chegam num campeonato num nível diferente, a gente tem que se adaptar, enfim. Agora a gente está parado, né, vai fazer já um mês, mais de um mês, a gente vai chegar no segundo mês com os jogadores treinando em casa, não treinando nos seus clubes. E aí, quando voltar, a gente podia ter esse desnivelamento também de treinamento. Quando voltar, todos vão estar treinados ali no mesmo nível, né? Obviamente, cada preparação física de cada profissional vai ser diferente, mas o nível vai ser muito parecido dos jogadores. E isso iguala bastante o futebol, isso vai igualar bastante, até a condição técnica acaba sendo parecida pelo fato dos jogadores estarem fisicamente iguais, preparados. Então, na minha opinião, os clubes cederam da maneira correta, pelo que a gente está entendendo, pelo que a gente está escutando. A reunião foi, sim, muito amigável e os clubes conseguiram entrar em um consenso. Isso eu acho que é muito legal também. Legal. Nós vamos ver mais um trecho. Olha que bate-papo legal, né? Bom, e você? Você é a favor que os clubes contratem jogadores para terminar o Campeonato Paulista? E nós já temos uma informação do Santo André, porque o Santo André foi o time que mais perdeu jogador, a Inter de Limeira também. Nós já temos uma informação do Santo André para dar para você. Então, já temos a informação do Santo André. Você acha justo? Porque nós vamos começar a discutir a nossa casa, que é o futebol de Ribeirão Preto. Quais são os jogadores que o Botafogo deveria contratar nessa volta? Eu, por exemplo, vou dizer... Botafogo precisa de um zagueiro, pelo amor de Deus, né? Que a zaga do Botafogo é terrível. Botafogo precisa de mais um volante bacana, grandão e um atacante. Se for para contratar, para não cair, contratar esses caras. Precisa de um zagueiro urgente, precisa de um baita de um volante, não é? Para fechar ali atrás e tentar fazer os gols. Bom, nós vamos para o próximo trecho da entrevista do presidente da Ferroviária, que esteve lá na reunião, contou tudo, né? O presidente da Ferroviária não deixou nada para trás. Mas antes eu quero que você veja esse VT da equipe de esportes, W Sports, olha só que legal. Todos os dias, a melhor equipe de esportes da sua TV leva até você as principais notícias esportivas de Ribeirão Preto. São notícias do Botafogo, do Comercial, notícias do interior de São Paulo e do futebol no Brasil e no mundo. Sempre ao lado de Luiz César Morales e João Vitor Cristóvão, promovemos um grande debate com a participação do torcedor pelas redes sociais. O programa W Sports News TV é transmitido pelo Facebook ao vivo, no facebook.com/W Sports News, no YouTube W Sports News também e no canal 9 da NET de segunda a sexta às 7 da noite. Venha com a melhor equipe de esportes da sua TV. Fique bem informado todos os dias, de segunda a sexta, com a gente. Estou esperando por você. W Sports News, vestindo a camisa do futebol de Ribeirão Preto. Tá legal. Vamos para mais um trecho então da entrevista. Gostou? Que bacana, gente. É a nossa primeira campanha publicitária. Daqui a pouco vem a Rádio W Sports. Não perca, hein? Quando o futebol voltar, a Rádio W Sports já vai voltar junto, né? Já narramos São Paulo e Botafogo, Comercial e Marília, Ponte e Bragantino. Vamos voltar com tudo. Vamos para mais um trecho da entrevista do presidente da Ferroviária. Salmazo, eu fico pensando aqui, se tudo correr bem, o Campeonato Paulista deve ser iniciado em junho. Eu estou pensando aqui, bem otimista. Com o Campeonato Brasileiro começando depois. Corre o risco e a chance é grande do Campeonato Brasileiro de 2020 terminar em 2021, não é mesmo? Sim, né? Mantendo a mesma fórmula de disputa, que eu acho que vai acontecer, esse atraso. O Campeonato Paulista terminaria no fim de abril, não é? E agora nós estamos, como você está fazendo uma expectativa de retomar só em junho. Então, teríamos aí mais 6 rodadas, né? Para terminar o campeonato. 6 rodadas. Como é que você encaixa 6 rodadas e logo na sequência iniciar o Brasileirão, né? Aí os que fazem os planejamentos dos CBF e das federações vão ter que pensar muito, claro, ouvindo também a questão dos clubes. Mas você tem razão, como é que encaixa, né, uma situação na outra.
E o presidente Reinaldo Carneiro Bastos, ele disse, né, que o campeonato mais fácil de terminar é o campeonato regional, no caso o nosso paulista aqui, por razão de viagens, né? Não há aeroporto, hoje, né? Os regionais, eles têm mais essa facilidade, né, de evitar aglomerações, né, de aeroportos, de aviões e tal. Então, não tenha dúvida, que não é que é mais fácil, mas a retomada dos estaduais, principalmente o nosso paulista aqui, é viável e vai acontecer. Nós vamos honrar, né, o que a federação, o que os clubes contrataram e o compromisso que nós temos com o nosso torcedor, né? Nós não vamos deixar, essa é uma opinião geral, né, que na história 2020 vire traço, né? Não, ele vai ter campeão, vai ter os seus classificados, rebaixamento, acesso de série inferior para de cima. Vamos por conta de todos os contratos e da credibilidade do futebol paulista. Sim. Bom, tá aí, portanto, o trabalho feito com o Marcos Alberto Salmazo. Ele é o presidente da Ferroviária, né? Contou tudo. E, aliás, as perguntas muito bem feitas pela equipe Campeões da Bola, do meu querido amigo José Roberto. Um abraço para você, Zé. Saudades do amigo, do Marquinho Ciocchini. Grande Marquinho, essa grande fera jovem do Rádio Esportivo do Estado de São Paulo. Do Vaguinho também, que fez excelentes perguntas. É um belo trabalho e a gente tem aí essa amizade de longa data, não é? Com os meninos lá. Bom, Luiz César Morales, que não perde um capítulo de Fina Estampa, para mim não é justo contratar novos jogadores. Não pode, né? Ele está dizendo aqui, não pode. Se quiser continuar os campeonatos, que vão com o que tem, né? O que sobrou, está dizendo o Morales aqui, que está de folga por conta da pandemia. Nós temos 2 comentaristas diários. Por conta da pandemia, nós estamos revezando os comentaristas e aí nós ficamos com a distância recomendada de 2 metros. Aliás, você está meio pertinho hoje, né? Você pode ir um pouquinho mais para lá, porque eu não sei, de repente você dá uma tossida aí, ó, beleza. Ou vai espirrar e tal. Então, nós estamos revezando os comentaristas para que a gente fique numa distância de 2 metros. O produtor João Vitor está lá do outro lado, a 6 metros, então nós estamos aqui trabalhando com segurança, né? Então hoje é o dia de folga do Morales, que adora ver Fina Estampa. Olha, o Paulo Henrique, bom dia, equipe W Sports, valeu Paulinho, Castro JL com a gente, o Fernando Bernardes, bom dia Rochinha, companheiro, será que o Botafogo jogará com esse time na Série B? Vai jogar na Série B com esse time, o que é muito preocupante, Fernando, o que é muito preocupante, porque o time é muito fraco, né? A gente sabe disso. Rafael Damasceno está assistindo. Mauro Melo, grande Mauro. Mauro me fez uma pergunta no Facebook e eu não pude responder. Mauro, você me perguntou dos comentaristas? Está aqui Morales, está aqui o João. Nós temos ainda o Felipe Barbosa, o Marcossi está com a gente. A equipe está bem legal. Grande abraço, Mauro. Figuraça. Gosto muito do Mauro Melo. O João Vitor Domingos. Botafogo precisa de um meia há tempos. O Marco Aurélio Borges também está assistindo a gente. Bom, eu prometi que tenho notícias novas. O que eu vou dizer aqui vai ser noticiado pela imprensa entre hoje e amanhã. Mas eu vou falar de Gastrogel, só mais um pouquinho, que eu vou trazer a notícia do que vai acontecer agora, daqui por diante. E que mês que vai voltar o futebol, tá? Tem gente fazendo conta em maio, esquece. Gastrogel, eu conto quais serão, o que vai acontecer como novidade daqui para frente. Ai, que azia! Azia, má digestão e gases. Taquazia é Gastrogel. Taquazia é Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Vamos ler a nota da Federação Paulista de Futebol, e aí eu vou dizer o que diz a nota, né, que ela expediu ontem, está lá no site da Esportes, né? Federação Paulista de Futebol e os clubes do Campeonato Paulista da Série A1, em reunião virtual realizada nesta quarta-feira, 15 de abril, de forma unânime, chegaram ao seguinte entendimento sobre a situação atual provocada pelo Covid-19. Na verdade, é pela Covid, tá? Em respeito aos milhões de torcedores, parceiros comerciais e Grupo Globo, detentor dos direitos de transmissão, o Campeonato Paulista da Série A1 2020 será concluído em campo, conforme estabelece o regulamento da competição. Diante do cenário de pandemia, não há data para a retomada, que somente está definida em uma nova videoconferência a ser agendada, seguindo as determinações das autoridades políticas de saúde. A ordem do retorno do futebol priorizará a preservação da saúde de todos os envolvidos e, portanto, o bom senso indica que as competições com o menor deslocamento de todos os envolvidos, falamos dos estaduais, aconteçam primeiro, avançando em seguida para aquelas que exigem viagens mais longas, nacionais e continentais. Aí a nota fala da Copa do Brasil, do Brasileirão, da Libertadores da América, da Sul-Americana. Os jogos poderão ser realizados inicialmente com portões fechados, evitando qualquer risco de aglomeração. O campeonato cumprirá a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor e a legislação geral vigente, bem como o Estatuto da Federação Paulista de Futebol e os regulamentos geral e específico da competição. A Comissão Médica da Federação Paulista de Futebol está trabalhando no desenvolvimento de um protocolo de segurança que proteja a saúde e a integridade de todos os envolvidos nos jogos. A Federação Paulista de Futebol e seus afiliados entendem que as dificuldades da organização de datas e a possibilidade da realização de jogos com portões fechados geram consequências comerciais e técnicas negativas para todos. No entanto, prevaleceu entre todos a convicção de que a priorização da saúde e da segurança dos militares e profissionais envolvidos no futebol se faz necessária neste momento. E é o princípio, não é, que será usado em todas as nossas decisões. Essa é a nota da Federação Paulista de Futebol, que cabe complementar aqui mais algumas coisas. Então, por que o campeonato vai começar sem torcida, amigo torcedor? Porque se fosse esperar para o campeonato começar com torcida, demoraria muito mais. Então, para acelerar a volta e o término dos estaduais, nós não vamos ter torcida. Então, é só por isso que o campeonato ficará sem torcida. Vamos esperar o torcedor, vamos priorizar o torcedor. Isso ia começar em julho, tá? Então vai começar antes, sem torcida, para efetivamente andar mais rápido. São as informações novas que eu queria dar. Os médicos serão convocados para uma videoconferência, o Vega do Botafogo, e eles vão discutir com o Dr. Moisés Cohen, que é o homem da medicina da Federação Paulista de Futebol. Dr. Moisés Cohen, C-O-H-N-E. Dr. Moisés Cohen será o responsável pelo desenvolvimento do protocolo. Os clubes terão uma videoconferência, muito provavelmente já na segunda-feira, para que os médicos saibam o que fazer. E a W Sports já adianta a parte desse protocolo. Aí esse é o Moisés Cohen, é o representante, né, da Federação Paulista. Está aí, né, o Moisés Cohen com o ministro Mandetta, que deve ficar no cargo mais um pouquinho aí, o Mandetta, né, deve ser substituído. Então, o Moisés Cohen vai passar para os clubes esse protocolo. Primeiro, todos os jogadores, comissão técnica e quem trabalha no clube, do roupeiro, de quem corta a grama, todos estes serão testados. Todos serão testados. Todos serão testados. O protocolo também vai indicar treinamento de 2 grupos, um de manhã e um à tarde, como está acontecendo lá no Bayern de Munique. O protocolo vai indicar que os jogadores que vão disputar o campeonato, a parte final do Campeonato Paulista, fiquem mais juntos. Há possibilidade, no caso do término da primeira fase, de uma concentração
interina. Eles vão ficar, os jogadores que vão disputar os 2 jogos finais da primeira fase vão ficar reclusos. Não vão, vou para casa, treinou, acabou, volto para casa. Não. Então, como são 2 jogos, é como se fosse uma intertemporada. Eles vão ficar longe da família. E depois vai se discutir para as próximas fases. Então, o Dr. Moisés Cohen, a federação vai convocar essa reunião, videoconferência com os médicos dos 16 clubes. Isso depois vai acontecer com os médicos da Série A2 e da Série A3. Então é assim que vai acontecer. A federação deve chamá-los agora para a próxima segunda-feira para dizer como é que deve ser o protocolo. Bom, clube que não seguir o protocolo está fora da competição. Vai ficar fora dessa fase. Então tem que seguir o protocolo. Clube que não seguir esse protocolo. E aí eu abri o programa dizendo que o médico, nesse período de Campeonato Paulista, ele terá mais responsabilidade que o presidente do clube. Mais responsabilidade. Então o médico tem que ficar, tem um jogador que está assim. Então o médico passa a ter agora, na volta do Campeonato Paulista, uma grande força. Uma outra notícia que eu quero dar para vocês. O campeonato não vai acontecer em maio, esquece maio. Até porque o Dória deve prorrogar mais uma vez isolamento social, não é? Uma nova reunião com os presidentes de clubes deve acontecer no dia 2 de maio. 2 de maio. Então, não teremos futebol em maio. Esquece, o Campeonato Paulista não volta em maio. E por último, tenho só um minuto, e por último, aquela história de botar o Campeonato Paulista para ser disputado em cidades onde a incidência de coronavírus seja bem menor. Novo Horizonte, por exemplo, não tem caso, né? O presidente da federação descartou essa possibilidade. Não tem. O Corinthians vai jogar no seu estádio, o Palmeiras no seu estádio, o Botafogo no seu estádio. São informações que nós estamos antecipando para o torcedor que está acompanhando aqui a gente. Então, não tem outros jogos em outras cidades com menos incidência de coronavírus. Cada um vai jogar no seu estádio com o portão fechado. Só mais 2 informações também, Rocha. Isso, o Santo André vai recontratar muito provavelmente os 22 jogadores que terminam seu contrato agora em abril, e o Argel Lemes está perguntando para você, falando para você não esquecer quem que é o novo contratado da Ferrinha. A Ferroviária está negociando com Alex Mineiro, Alain Mineiro. Ele já é da cidade e a Ferroviária já está negociando com Alain Mineiro. A gente vai trazer essa notícia aqui. Alain Mineiro será reforço da Ferroviária na volta do Campeonato Paulista. Obrigado pelo carinho, fiquem com Deus. O programa já está no Facebook. Obrigado pela participação de todos. 7 da noite no canal 9 da NET. Obrigado.